Redmi Note 13 e Redmi Note 13 5G já estão disponíveis aqui no mercado brasileiro e junto com eles a eterna dúvida: pagar menos na versão 4G ou pagar um pouco a mais e levar para casa a versão com suporte AZ de 5G? Infelizmente essa pergunta não é tão simples assim, porque os dois aparelhos são bastante diferentes e a lógica seria que o Redmi Note 13 5G fosse mais poderoso e ponto final, mas não é exatamente isso que acontece. O Redmi Note 13 na versão 4G, além de ser mais barato, traz alguns recursos melhores do que a versão 5G. E aqui nesse vídeo vocês vão descobrir exatamente quais são essas diferenças e vou ajudar vocês aí a escolherem a melhor opção para vocês. Redmi Note 13 4G ou Redmi Note 13 5G? Assista esse vídeo aí para vocês poderem fazer a sua escolha, mas antes vou pedir para você clicar aqui no botão do gostei, deixa seu like aí para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas e também ajude o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então dá essa força, essa contribuição, e você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Em termos de design, o Redmi Note 13 4G está mais diferente em relação às versões passadas, quando comparado com a versão 5G, que traz aqui um visual mais tradicional. Os dois contam com a tampa traseira e as bordas feitas em plástico. O Redmi Note 13 5G manteve aqui a moldura abrigando o conjunto de câmeras, enquanto que na versão 4G essa característica acabou sendo descartada. Temos aqui diretamente as câmeras na versão 4G. Particularmente, eu acho a versão 4G mais bonita. Gostei mais desse visual, que é diferente em relação às gerações passadas. Porém, essa tampa traseira brilhante acaba sendo um imã para marcas de dedos, principalmente na versão na cor preta, enquanto que a versão 5G, com a sua traseira com acabamento fosco, acaba sendo menos suscetível até mesmo na versão na cor preta. A versão 4G acaba sendo mais leve e mais fina também. Ela tem 7,6 mm de espessura e um peso total de 175 gramas, enquanto que a versão 5G é mais pesada, com 189 gramas e também um pouquinho mais espessa, com 8 mm. Então a versão 4G acaba sendo mais fina, porém os dois trazem aqui uma região onde ficam as câmeras bastante saltada em relação à tampa traseira, isso porque os dois contam aí com o sensor principal de 108 megapixels, inclusive acredito que o conjunto de câmeras dos dois aparelhos acabe sendo o mesmo. Aqui nessa lateral nós temos os sensores digitais na versão 5G, enquanto que na versão 4G ele fica na tela, uma característica que costuma estar presente somente em aparelhos mais tops, mas olha que curioso, ele está aqui no modelo de entrada da Xiaomi da família Redmi Note. O Redmi Note 13 já vem com esse recurso, mas os dois funcionam muito bem. Aqui mostrando para vocês os bloqueios usando a versão 5G, que fica aqui na lateral. Olha só, ele é rápido e também bastante preciso. Tá aqui, nada a reclamar, a posição é muito boa, é fácil ter acesso. Enquanto que na versão 4G ele fica na tela, que é uma adoção mais sofisticada, né? Normalmente smartphones mais tops costumam trazer os sensores digitais na tela. Ele também é bastante rápido e preciso. Ó, reparem aqui que ele também traz uma boa velocidade. E os dois também contam com desbloqueio facial. Os dois contam com sensor infravermelho, então dá para usá-los como controle remoto para TVs, DVDs, ar-condicionado. Trazem também a entrada para fone de ouvido e aqui temos até um segundo microfone. Porém, somente a versão 4G, olha que curioso isso, hein? Somente a versão 4G traz o som estéreo. A versão 5G só vem com o áudio mono. E aqui mostrando a parte inferior, onde vemos o segundo alto-falante no Redmi Note 13 4G, enquanto que é o único alto-falante aqui na versão 5G. Além de microfone utilizado para as ligações, porta USB tipo C. Na versão 4G a bandeja fica aqui nessa parte, enquanto que na versão 5G ele fica aqui do lado. Os dois trazem o Dual SIM híbrido, permitindo utilizar 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Em termos de tela, estamos bem servidos aqui nos dois aparelhos. Ambos trazem um display AMOLED com resolução Full HD Plus 2400 por 1080 pixels, com proporção de 20:9 e taxa de atualização de 120 Hz. São duas telas com uma qualidade bem legal. Cada um deles traz uma certa vantagem. A versão 5G leva vantagem nas bordas, que são mais finas. Comparando aqui com a versão 4G, que está aqui à minha esquerda, reparem que as bordas acabam sendo mais finas. O furo aqui da câmera frontal é basicamente idêntico nos dois aparelhos, mas as bordas são mais finas na versão 5G. E isso fica ainda mais evidente na borda inferior. Olha só como é mínima a borda inferior aqui da versão 5G, apesar da versão 4G também trazer uma borda bastante pequena. Aqui os dois aparelhos mandam muito bem, mas nesse aspecto a versão 5G acaba se saindo melhor. No entanto, a versão 4G, olha isso, hein? Tem uma tela mais brilhante do que a versão 5G. O Redmi Note 13 4G vem com brilho máximo de 1800 nits contra 1000 nits da versão 5G. É evidente aqui como a tela da versão 4G está mais brilhante aqui no modo máximo.
Nas minhas medições, a diferença já não foi tão grande assim. A versão 4G marcou 856 lux, enquanto que a versão 5G marcou 800 lux. Então, ainda assim, tivemos uma vantagem aqui da versão 4G e é evidente isso, a gente consegue perceber, mas é fato também que as duas telas são muito brilhantes e acredito que ninguém vai ter qualquer tipo de problema aqui com legibilidade com os dois aparelhos. Então, ambos trazem aqui uma tela com uma qualidade realmente muito boa. Em termos de interface, os dois smartphones foram lançados com Android 13 e com a MIUI 14, um ponto negativo que eu até critiquei na análise dos dois aparelhos, porém a versão 5G foi atualizada para o Android 14 e também para o HyperOS. Clicando aqui sobre o telefone, nós podemos confirmar que a versão 5G já está com o HyperOS e que a nova interface da Xiaomi, que trouxe algumas mudanças visuais, também já está com o Android 14, enquanto que a versão 4G continua com o Android 13 e também com a MIUI 14. Deixa eu ver se chegou alguma atualização nesse momento. A última vez que eu tinha buscado, nenhuma atualização disponível. Então, infelizmente, a versão 4G continua com a MIUI 14, a versão 5G foi atualizada aqui para o HyperOS. Mas olha, as mudanças não foram tão grandes assim. Tivemos modificações na tela de bloqueio com novas funcionalidades que são bem legais. Aqui a barra de notificações, que é o painel de controle dos smartphones da Xiaomi, também está com o novo visual, mas não está tão diferente assim, né? Olhando aqui, as diferenças não são tão grandes, mas sim, ela está com o novo visual, com o novo formato. Então temos algumas novidades, mas quando a gente olha, por exemplo, aqui a multitarefa, ou quando vê as configurações da tela inicial, ou quando está navegando na página inicial, na gaveta de aplicativos, a gente consegue notar que as mudanças não são tão grandes assim. As duas interfaces são muito semelhantes, então acaba não sendo uma mudança radical. E os dois aparelhos trazem uma interface com uma excelente velocidade, os dois aqui são bastante fluidos, bastante suave durante a navegação, porém, como a versão 5G traz um chipset mais potente, ele acaba se saindo melhor no geral. Eu vou fechar aqui todos os aplicativos e reabrir alguns aqui para a gente poder testar em tempo real, mas aqui durante os meus testes, a versão 5G sempre apresentou uma interface um pouquinho mais fluida. Reparem aqui na abertura do Gmail, os dois agora estão com uma interface bastante fluida, mas a versão 5G apresentou menos engasgos por trazer um chipset também mais potente. Aqui abrindo o YouTube para vocês poderem também ter uma ideia, vamos aqui no canal do Begeeks, tá aqui fazendo aqui a rolagem da página. Os dois estão com uma ótima resposta. Deixa eu abrir também o aplicativo de mapas. Então o desempenho aqui é bastante semelhante, muito bom nos dois. Um detalhe importante é que a versão 4G está com 8 GB de RAM contra 6 GB de RAM da versão 5G. Então a versão 4G também tem essa vantagem aqui de trazer mais memória RAM, mas isso não foi o suficiente para garantir uma melhor performance, justamente porque o chipset da versão 5G acaba sendo mais potente, acaba trazendo uma performance melhor. Então tá aqui, navegando no aplicativo de mapas. Os dois têm um bom desempenho, mas a versão 4G acaba engasgando um pouquinho mais. Só que no geral, o desempenho aqui acaba sendo muito bom nos dois smartphones. Ambos trazem aqui uma interface bastante rápida e fluida também. Aqui navegando no aplicativo de fotos, a rolagem aqui é bastante suave nos dois aparelhos. Então, em termos de desempenho, funcionalidades também, apesar da versão 5G ter sido atualizada para o Android 14, as funções são basicamente as mesmas, com uma barra lateral aqui que você pode acessar para abrir aplicativos em janela flutuante, e você pode abrir até 2 aplicativos por vez aqui na janela flutuante. Quando você abre um terceiro, o app que estava aberto, ele vai ser fechado. Deixa eu pegar aqui algum aplicativo. Pronto. Tá aqui, o primeiro aplicativo acaba sendo fechado. Você pode transformar em tela cheia, pode acionar também o modo de tela dividida, minimizar o aplicativo para poder utilizar depois. Então, essas funcionalidades continuam presentes aqui na versão 5G e ela está presente desde a versão 4G. A opção de tirar um screenshot também está aqui nos dois aparelhos, Dá também para tirar um screenshot parcial. Não lembro se na versão 4G também dava sim, Então aqui, você pode capturar uma screenshot parcial. Então ele traz basicamente as mesmas funcionalidades, funções de segurança. Os dois aparelhos também já vêm com rádio FM. Para usar, você precisa conectar um fone de ouvido. Agora, somente a versão 5G vem com NFC. Eu não sei se todas as versões 4G não trazem o NFC, mas aqui está aqui comigo, mesmo sendo a mais poderosa, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Ainda assim, ela não vem com NFC, mas a versão básica aqui do Redmi Note 13 5G, essa sim já vem com NFC de fábrica. E lembrando que os dois aparelhos começam com a partir de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Nessa geração, a Xiaomi não ofereceu nenhum dos dois em opções com 4 GB de RAM. E até na questão da performance, essa é outra vantagem do Redmi Note 13 5G, isso porque ele traz o Dimensity 6080 contra o Snapdragon 685
da versão 4G. O Snapdragon 685, na verdade, é uma repaginada do Snapdragon 680, ele ainda utiliza núcleos de performance da série A73 e de eficiência energética da série A53, mais antigos do que os núcleos A76 e A55 do Dimensity 6080, então os 8 núcleos de CPU são mais atuais no Dimensity 6080, além da GPU também ser melhor, a Mali G57 MC2 contra a Adreno 610 aqui do Snapdragon 685. Ambos contam com opções com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, passando por 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, e a versão 5G também traz uma versão com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, olha só que coisa. Os dois aparelhos conseguiram performar bem, mas a versão 5G foi levemente superior. Inclusive, essa superioridade também foi registrada nos testes de bateria, apesar dos dois quase terem apresentado um empate, a versão 5G se saiu melhor durante o uso do GPS e gravando um vídeo de 10 minutos em resolução Full HD. Com brilho da tela em 120 lux, os dois consumiram 3% de bateria durante uma hora de ligação, a versão 4G gastou 8% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, contra 9% da versão 5G. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD gastou 3% na versão 4G, contra 2% da versão 5G, usar o GPS por uma hora gastou 8% na versão 4G, contra 7% da versão 5G. A versão 4G só se saiu um pouquinho melhor durante o uso no YouTube, mas nas demais situações, o Redmi Note 13 5G empatou ou ganhou, apresentando uma bateria levemente melhor. O carregador é de 33 watts nos dois aparelhos e ambos também trazem na caixa uma capinha e também já vem com uma película pré-aplicada para proteger a sua tela. Inclusive outro detalhe é que o vidro aqui do Redmi Note 13 4G utiliza o Gorilla Glass 3 contra o Gorilla Glass 5 da versão 5G, então temos aqui um vidro mais resistente também na versão 5G. Os dois contam com Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e de 5 GHz. O Bluetooth é na versão 5.1 no Redmi Note 13 4G, enquanto que a versão 5G traz o Bluetooth 5.3. A versão 5G também conta com NFC, mas só traz o áudio mono contra o áudio estéreo da versão 4G. Quanto às câmeras, temos aqui exatamente os mesmos sensores, mas a qualidade das imagens serão diferentes, justamente porque eles trazem chipsets diferentes e com processadores de imagem também diferentes, mas o conjunto é o mesmo. Sensor principal de 108 megapixels com abertura de 1.8 na versão 4G e abertura de 1.7 na versão 5G, lente ultrawide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4, isso nos dois aparelhos. E câmera frontal também tem a mesma resolução, 16 megapixels com abertura de 2.4. Ambos só conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros, trazem modo HDR automático, modo retrato para câmera frontal e traseira, modo noturno apenas para a câmera principal, time-lapse, câmera lenta, modo profissional para fotos. Em recursos, eles são idênticos. Eu achei as fotos e vídeos muito semelhantes aqui nos dois aparelhos, achei que os vídeos estão um pouco mais fluidos na versão 5G, mas a câmera frontal, a qualidade das fotos, me agradou mais na versão 4G, isso na minha opinião. Mas eu vou deixar exemplos de fotos e vídeos realizados aqui com os dois aparelhos para vocês poderem conferir. E vamos dar uma olhada também no áudio, vamos ouvir aqui como é que é o áudio de cada um deles, começando pela versão 4G, que vem com áudio estéreo. O Redmi Note 13 4G, olha aqui, o som sai tanto por baixo da família mais quanto por popular cima. de smartphones da Xiaomi. Chega aqui e agora a versão 5G. O Redmi Note 13 4G. Olha, curiosamente a versão 5G tem áudio mais alto, mesmo trazendo apenas um alto-falante. Vamos voltar aqui para a versão 4G. Trazendo uma câmera maior, mas em termos de qualidade, a versão 4G é melhor. Não só pelo som estéreo, mas o áudio tem um melhor equilíbrio, ele tem graves um pouquinho melhores, né? Os dois precisariam melhorar nos graves, mas eles são melhores no 4G. O Redmi Note 12 4G. A versão 5G tem um som muito agudo. Olha aqui, não é tão bem definido quanto a versão 4G. E aqui mostrando o display dos dois aparelhos, Redmi Note 13 4G em cima e a versão 5G embaixo. Os dois trazem aqui uma tela excelente, o brilho é maior na versão 4G, enquanto que as bordas são mais finas na versão 5G. Mas são duas telas com bordas bastante finas e também muito brilhantes. A câmera frontal fica um furo na tela e no geral gostei bastante aqui da qualidade do display dos dois aparelhos. Bom, e agora chegamos ao fator mais importante, que é o preço. E nesse ponto, a versão 4G leva uma grande vantagem. Nesse momento, o Redmi Note 13 4G pode ser encontrado por a partir de R$ 1.140 na versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, enquanto que a mesma versão
com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento do Redmi Note 13 5G pode ser encontrado por R$ 1.650, ou seja, uma diferença de mais ou menos R$ 500 entre as duas versões. E conforme vocês viram até aqui, a versão 5G não vai ser melhor em tudo quando comparado com a versão 4G. Ele basicamente tem um chipset mais potente, vem com NFC, que é um recurso bem legal e que faz falta aqui na versão 4G, traz também uma tela com bordas mais finas, inclusive elas são bem mais finas, e o aparelho também já foi atualizado para o Android 14 e para o HyperOS. Já a versão 4G oferece um melhor custo-benefício, porque ela é bem mais barata, uma diferença de atualmente mais ou menos R$ 500, vem com sensores digitais na tela, que é um recurso bastante sofisticado, bem legal, também traz um display com bordas muito finas, não tão finas quanto a versão 5G, mas em compensação oferece um brilho mais alto e bem mais alto, quase o dobro, são 1800 nits contra 1000 nits da versão 5G. E também vem com um visual mais diferente em relação às gerações passadas. E sim, eu sei que já estamos em 2024, mas ainda acredito que o 5G não seja essencial. Ele está se tornando cada vez mais popular, mas o 4G ainda manda muito bem para todo tipo de funcionalidade, para assistir vídeos no YouTube, para ver redes sociais, acessar e-mail. Então, mesmo não trazendo o 5G, acredito que o Redmi Note 13 seja uma opção bastante interessante e que até traz um melhor custo-benefício, porque ele é muito barato, custando aí menos de R$ 1.150, enquanto que a versão 5G ainda está com preço, na minha opinião, bastante elevado, na faixa dos R$ 1.650. Acredito que ele deveria custar pelo menos R$ 300 a menos para ser uma opção mais interessante. E acredito que ele deve alcançar esse patamar de preço aí daqui a algum tempo. Os dois smartphones são lançamentos e acredito também que o Redmi Note 13 na versão 4G pode ser que chegue até a custar menos de R$ 1.000. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião, qual dos dois aparelhos você levaria para casa e por quê, Redmi Note 13 4G ou Redmi Note 13 5G. Então deixa aí seu comentário e também já aproveita para deixar o like, né? Clica aí no gostei para ajudar o Big Geeks, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!